mas nós sabemos onde nós podemos encontrar a verdadeira paz, a paz plena, o gozo, o verdadeiro gozo, a verdadeira alegria e o amor puro que é só no nosso Deus. Então nós vamos cantar que só a Ti queremos louvar. Obrigado, Paizinho. Obrigado. Teu amor, Senhor. Aleluia.
Aleluia, irmãos, neste espírito de louvor, de gratidão ao Senhor, vamos pegar nas nossas Bíblias e vamos ler o texto referente à ceia do Senhor. O grupo de louvor pode tomar o seu lugar e vamos, irmãos, como eu estava a dizer, louvar e agradecer. Não há ninguém como o Senhor. Foi o que nós acabámos de cantar e por isso nós queremos adorá-lo. Vamos ler em Mateus capítulo 26, versículo 26. A versão mais resumida, vamos chamar assim, Mateus 26, 26, onde o Senhor Jesus, vamos ficar em pé, está bem, os irmãos que tiverem essa possibilidade, onde o Senhor Jesus tomou o pão, distribuiu os cálices e nos instruiu a fazermos a mesma coisa em memória dele. Só ao Senhor nós queremos adorar. Mateus 26, 26, penso que os irmãos já abriram, eu vou fazer a leitura, diz: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos. E disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco, no reino do meu Pai. Então, irmãos, estamos a celebrar aquilo que o Senhor já fez, mas também estamos a lembrar que Ele voltará. Temos falado disto na Escola Dominical dos Adultos, irmãos, várias vezes. Aqui está a nossa esperança. O Senhor virá nos buscar. E é isso que nós também estamos a festejar quando comemos o pão, quando bebemos o cálice. Estamos a festejar esta certeza que nós temos, porque o Senhor Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, eu vou-vos preparar lugar. Vamos tomar os nossos lugares, perdoem uma redundância, e vamos ter também um tempo de oração antes de tomarmos os elementos da ceia, enquanto o ministério também os prepara. E eu vou pedir então a 2 irmãos voluntariamente da congregação que façam a oração. 2 irmãos, está bem? Sintam-se à vontade, conduzam a congregação em oração e vamos aproveitar este tempo enquanto os elementos estão a ser preparados para buscar o Senhor, para buscar a renovação, para entregar ao Senhor as nossas ansiedades e também, como já cantámos esta manhã, para louvar e para agradecer por aquilo que Ele fez por nós. 2 irmãos, façam este favor, conduzam-nos em oração.
Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem do céu cercado de esplendor aniquilando a corrupção e a dor, quebrando os laços do instinto usurpador. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Se a esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Jesus sim vem completamente restaurar o mundo que se havia separado. Sim, todos vem depressa transformar. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Jesus sim vem e sempre eterna adoração daremos nós ao Rei do coração, ao grande autor de nossa eterna salvação. Dai glória a Deus, Jesus em breve vem. Se a esperança é sua vinda, Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda é a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Podemos ficar de pé. Vamos louvar o nosso Senhor. A próxima música diz que Ele nos amou. Salvos pela graça, cheios do seu amor, queremos proclamar quão grande é o Senhor, aquele que nos tirou das trevas, nos firmou na sua luz, pagou um alto preço
amo com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Nos amou com amor que constrange. Nos amou com amor que liberta. Nos amou com amor que é mais forte o seu amor. Nos amou com amor que transforma. Nos amou com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Não iremos calar o louvor que puseste em nós. Sabemos quem és, sabemos quem és. Iremos confiar todo o nosso ser e caminhar. Sabemos quem és, sabemos quem és. Nos amo com amor que constrange. Nos amo com amor que liberta. Nos amo com amor que é mais forte o seu amor. Nos amo com amor que transforma. Nos amo com amor imutável. Grande é o seu amor que faz todas as coisas novas. Te adoramos, Senhor. Te louvamos nesta manhã, Deus. Deus, porque Tu és um bom Pai. Tu és o nosso amigo. Tu és o nosso melhor amigo. Tu és o nosso amigo perfeito. Em Ti nós podemos confiar, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que me tens feito por nós, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tens olhado para nós, Deus. E mesmo, Senhor, com as nossas falhas, Senhor, com esta condição humana, Deus, Tu tens olhado para nós com a Tua graça e misericórdia e nos tens recebido como Teus filhos, Deus. Obrigado, Senhor, porque ainda antes da nossa concepção Tu nos amaste primeiro, Deus. Obrigado, Senhor, por tudo, Deus. Continua, Senhor, a tocar-nos, Deus, com o Teu Santo Espírito, Deus. Deus, continua, Senhor, a trazer a cura, Senhor, física, Senhor, a cura para a nossa alma, Jesus. Oh Deus, eu Te peço ainda, Senhor, aumenta a nossa fé, Jesus. Aumenta a nossa fé ainda nos momentos em que achamos que a nossa história acaba aqui, Deus. Oh Deus, vem ser connosco, Senhor. Restaura-nos, Deus. Restaura-nos, Senhor, a nossa vida, Deus. E envolve-nos com os Teus braços de amor, Jesus. Envolve-nos, Deus. Tudo é para Ti, Deus. Eu canto uma canção de amor ao Salvador, ao meu Jesus. Grato estou por tudo, ó Senhor, ansioso. Eu Te agradeço porque Teu me fizeste. Não
os teus braços, Deus. Oh, Senhor. Agora abençoa, Senhor, a tua palavra, Deus, para que ela possa tocar os nossos corações, Pai. Aleluia a ti, Deus. Podem tomar os vossos lugares. A paz do Senhor, irmãos, e hoje cabe-me a mim trazer a palavra do Senhor e as crianças podem subir para o espaço infantil. E aquilo que acabámos de cantar, irmãos, bem que pode servir de introdução àquilo que nós iremos pensar, aquilo que iremos meditar. Nada melhor do que no dia em que tomamos os símbolos da ceia do Senhor, do que lembrar que Deus nos ama. Deus ama-nos, irmãos. Os irmãos sabiam? E o seu amor é tão grande e estes braços são tão bons de descansar, irmãos, que nós podemos ficar completamente tranquilos. E é neste amor, é deste amor que nós vamos pensar, irmãos. Porque, irmãos, eu acredito que muitas vezes nós perdemos muito, e estou a falar a nível espiritual, perdemos muito porque não vivemos com a certeza ou com a convicção que Deus realmente nos ama, irmãos. Eu acho que muitas vezes perdemos a nível espiritual porque nós não vivemos plenamente na certeza que Deus realmente nos ama. E sabe, com Paulo não era assim. Muitas vezes a nossa maneira de pensar, sim, eu acredito que Deus é bom, eu acredito que Deus é forte, eu acredito realmente que Deus pode todas as coisas, é todo poderoso e que Ele realmente me ama, mas o meu problema é tão forte, é tão grande, é tão difícil. Eu sei que, mas é ou não é assim, irmãos, que muitas vezes a nossa mente funciona? E nós temos que contrariar isto, porque Paulo, como eu estava a dizer, vivia noutra dimensão. E eu quero chegar à dimensão de Paulo. Eu quero chegar onde Paulo chegou. Paulo, e é este texto que nós vamos ler, Paulo compreendeu, ou tinha a convicção forte, profunda, que Deus realmente o amava. E que Deus realmente amava os irmãos a quem ele pregava o Evangelho. Deus enviou Jesus. E nós vamos ler, eu vou convidar os irmãos a abrirem desde já Romanos capítulo 8, e este texto que nós vamos ler, irmãos, Paulo está a concluir este capítulo, nós vamos ler o final do capítulo. Paulo está a concluir aquilo que mais dá a ideia de que é um hino de louvor, de gratidão pelo amor de Deus. E nós vemos nas palavras de Paulo alegria, gratidão. Nós vemos nas palavras de Paulo uma profunda convicção que realmente Deus o amava. E é quase como palavras, é quase como um salmo de louvor a Deus pelo seu grande amor. Percebemos realmente isso nas palavras de Paulo. E nós podemos e devemos, irmãos, também viver com esta alegria. Quando nós estávamos a cantar estas palavras, estávamos a cantar palavras vãs, sem sentido, ou estávamos realmente felizes porque podemos descansar nestes braços de amor? Ou porque temos realmente esta convicção que Deus nos abraça com esse amor tão grande, um amor que constrange? Como é que nós cantamos? Como é que nós adoramos? Como é que nós nos alegramos nesse amor? E Paulo realmente estava alegre, Paulo estava feliz. E contextualizando um pouco este texto, antes de o lermos, Paulo está quase como a resumir aquilo que ele vem falando desde o capítulo 5. Desde o capítulo 5 até ali, Paulo está a falar da segurança da salvação do cristão. Paulo está a ensinar os irmãos de Roma sobre que a justificação, nós nos termos tornado justos por Deus, é algo que é duradouro. Paulo está a falar disto e ele vai concluir e pegando em tudo aquilo que ele falou, fazendo ali um apanhado de todas as coisas, Paulo vai começar esta passagem que nós vamos ler com uma pergunta pertinente. Vamos ler versículo 31.
Capítulo 8, Romanos, versículo 31. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Já iremos continuar. Que coisas? Coisas que vinham desde o capítulo 5. Por isso eu convido os irmãos em casa a fazer a leitura, visto que nós não vamos ter tempo aqui, para fazerem a leitura seguida do capítulo 5 em diante, para entenderem que coisas são estas. À vista destas coisas, é como Paulo estivesse a dizer, o que é que nós podemos dizer diante destas maravilhas da graça e do amor de Deus? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós percebemos que ele faz aqui uma série de perguntas, as quais ele próprio vai responder. Ele dá as respostas. E no meio destas perguntas nós encontramos 3 benefícios que provêm ou que resultam do amor de Deus para a nossa vida. Em primeiro lugar, verso 31. Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunta Paulo. E nesta segunda pergunta nós temos aqui o resumo conciso do Evangelho. Deus está connosco, irmãos. Jesus, do amor de Deus, veio o resultado, veio a oferta, veio a entrega do Emanuel. Jesus é é o Deus conosco. Jesus é aquele que está, ou que veio, para que nós possamos ter proximidade do Pai. Todo aquele que aceita Cristo como Senhor, como Salvador, passa a ter Deus consigo. Deus é por nós, Deus é conosco, Deus está em nós. Jesus não encarnou, irmãos, e isto não é nada de extraordinário para nós, mas é importante e é bom nós relembrarmos para forçarmos convicções, para reforçarmos convicções. Cristo encarnou não foi num ato heróico masoquista. Ele quis vir mostrar ao mundo que era capaz de sofrer sem ter nenhum tipo de culpa e vinha mostrar que era heróico. Jesus não veio fazer isto. Jesus veio morrer, veio sofrer sem culpa alguma para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai novamente, porque de outra forma não era possível. De outra maneira nós não conseguiríamos chegar a Deus. O véu foi rasgado, irmãos. O véu do templo foi rasgado quando as palavras "está consumado" foram ditas. Quando Jesus afirmou isto, muitos fenómenos extraordinários aconteceram. Túmulos foram abertos, pessoas ressuscitaram, as pedras fenderam-se. Mas aquilo que foi realmente o simbolismo da acessibilidade à presença de Deus foi aquele véu que foi rasgado de alto a baixo. E veja, era um véu grosso, não se rasgava facilmente. Não foi porque houve o tremor de terra e aconteceu e caiu ali alguma pedra que o fez rasgar. Foi Deus que mostrou ao mundo que aquilo que era o impedimento, a barreira que impedia do povo chegar a Deus, já não era mais um impedimento através da morte de Jesus. Jesus veio-nos trazer a presença do Pai. Viva, irmãos, com essa certeza, viva com essa alegria de que é amado por Deus. E a partir desse momento, Deus está
connosco, quem é que se atreve a ir contra nós? Pergunta Paulo. Se Deus livremente nos escolheu para sermos o objeto do seu amor, quem é que na terra tem a ousadia de ficar contra nós? Paulo começa estas palavras para nos alegrar, para alegrar os irmãos de Roma, para lhes dar certeza, porque eles estavam a passar por muitas dificuldades, por muitas tribulações. E Paulo estava a dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? E nós podemos dizer, então, mas há quem possa ir contra nós? Então e a perseguição? Então e aqueles que são mortos por causa de Cristo? Sim, eles podem matar o corpo. Eles podem maltratar o corpo, mas eles não podem manchar a alma. Eles não podem tocar na alma. Eles não podem chegar ao âmago. Por isso não há nada que possa ir contra nós, irmãos, se Deus está connosco. E tendo isto em mente, então nós não precisamos temer nada. Então nós não precisamos temer quando vier as dificuldades. Então nós não precisamos temer quando vier quem quer que seja para nos derrubar, quem quer que seja que nos venha querer destruir, porque Deus está ao nosso lado. Porque Deus está connosco. Não viva apenas de momentos de, sim, eu estou aqui no culto, isso é uma verdade. Mas viva isso na sua vida. Viva com a certeza que Deus está consigo a cada momento. Sabe, na Bíblia, em vários lugares, mais especificamente 366 vezes aparece a expressão não temas. E se os irmãos notarem, até dá quase no anos bissextos, dá para cada dia do ano, não é? Nos outros anos, 365, fica um de reserva para os dias que os irmãos estão com mais medo. Ficamos com um de reserva, não é? Então temos não temas 366 vezes para nos lembrar que nós temos Deus connosco e não precisamos ter medo de nada, irmãos. Viva com esta certeza. Paulo estava alegre. Paulo estava a passar por alegrias. Paulo estava preso. Paulo estava com dificuldades. Irmãos, Paulo vivia com dificuldades e ele vivia na certeza do amor de Deus. Não temas. É algo que Deus nos desafia a viver. E qual é a nossa garantia disso? Olha, veja o verso 32, Paulo vai responder. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Agora Paulo vai fazer aqui um argumento, a ideia do maior para o menor. Ele pega na ideia de, então se Deus nos deu o maior, o mais precioso, não vai Ele nos dar o que é menor? Não vai Ele nos dar as menores coisas? Se Ele já deu o maior, que foi o seu filho, o seu único filho, não nos dará também Ele aquilo que é menor? A palavra poupar no original, feidomai, é a mesma palavra que foi utilizada para descrever o sacrifício de Isaac por Abraão. Lá. E é a mesma palavra porque, irmãos, na Septuaginta, que a Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego do Velho Testamento. E eles utilizaram a mesma palavra que temos aqui, a palavra poupar. A ideia de que quando Deus disse a Abraão, tu não me negaste, tu não poupaste o teu filho, o teu único filho. É a mesma palavra de que Deus não poupou, Deus não nos negou o seu único filho. Eu nunca tive um único filho. Os irmãos chamam únicas filhas, né? Tive logo duas. Eu não sei o que é ter um único. Mas eu dar uma não consigo pensar sequer de oferecer uma. Porque já tenho a outra. É igual, é muito igual fisicamente, compensa. Irmãos, eu nem sequer consigo pensar em ofertar uma para. Agora imagino um único. O único. Deus deu o único para que você viva no amor. Para que você viva nessa tranquilidade. Para que viva nesse descanso. Ele nem sequer poupou o seu próprio filho. Mas antes,
por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? E que coisas são essas? São todas as coisas que nós queremos? Diz aqui todas as coisas. É tudo aquilo que eu acho que preciso para ser feliz? São todas as coisas que Deus sabe que eu necessito para me manter fiel e firme até ao fim. Permanecer fiel até ao fim. São todas as coisas que atrás, Paulo, no verso 28 que nós não lemos, vai dizer que contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. São todas as coisas que eu necessito para me manter fiel, para que eu seja santo e um dia eu possa ver o Senhor. São todas as coisas que eu necessito. Então não vai o Senhor nos dar tudo aquilo que nós necessitamos? Lembre-se, podemos deparar-nos com muitos obstáculos, irmãos, com muitas barreiras, perigos, dificuldades, problemas, tentações, problemas no casamento, problemas na saúde, problemas na escola, no trabalho. Mas se nós tivermos esta convicção que Deus está connosco, se nós dependermos totalmente dEle, se nós confiamos e que Ele está ali e que nos dará todas as coisas que nós necessitamos, irmãos, Deus vai cuidar de nós, aperfeiçoando-nos, porque Ele realmente está connosco, irmãos. E Ele cuida de nós. Nós vamos confiar, precisamos de confiar que o Senhor realmente cuida da nossa vida. Em segundo lugar, a hora ainda permite. O segundo lugar, irmãos, o segundo benefício que encontramos, vemos no verso 33 e 34. Não há condenação. A quarta pergunta que Paulo vai fazer: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, e acredito que todos aqui já o fizeram, os nossos pecados eles foram perdoados. Mas sabe que há muitas pessoas que vivem ainda com a culpa constante que têm sempre pecado diante de Deus? A Bíblia diz, Miqueias diz, os nossos pecados foram lançados no fundo do mar. Claro que é figurado, irmãos. Não vai acontecer, não anda lá os investigadores à procura de um navio qualquer e vai encontrar aqui os meus pecados e os pecados ali, vamos aqui dizer, quem é que se voluntaria? Os pecados aqui, Irmã Maria, pode ser? Pronto, e encontrou os meus e os da Irmã Maria. Isto não acontece. É uma metáfora, não é? É uma metáfora para dizer que Deus esconde, porque as profundezas do mar são muito profundas, são muito escuras. Está lá bem escondido. Isaías também usa a expressão, os pecados foram desfeitos como o nevoeiro da manhã. Aquele nevoeiro que anda pela manhã, mas desaparece. Não se vê mais. É assim que nós temos que ver que os nossos pecados foram lavados, irmãos, quando aceitamos Jesus. Foram apagados. Então mas eu peco ainda. Sim. Mas se você for aos pés do Senhor, se arrepender e colocar tudo diante do Senhor, esses pecados são perdoados, são lavados. Não são mais visíveis diante do Senhor. Jesus os justifica. E se Deus determinou justificar o pecador, declarando-o sem culpa, irmãos, pela fé em Cristo, quem é que sobra neste mundo que nos possa condenar, que nos possa acusar? Nem mesmo Satanás. É verdade que muitas vezes ele gosta de sussurrar as culpas. Mas isso são mentiras que nós não podemos dar ouvidos. São mentiras que nós não podemos deixar alimentar na nossa mente, no nosso coração. Porque Cristo foi suficiente. O seu sacrifício foi suficiente para limpar totalmente. Aniquilar totalmente. Olha, irmãos, eu costumo dizer, os pecados no Velho Testamento eram apagados aos olhos de Deus pelos sacrifícios dos animais. Não era? Eu costumo usar esta analogia. Era como, os irmãos já usaram o corretor. A ideia do corretor apaga, nós não vemos lá o erro, mas até se virarmos a folha ao contrário, conseguimos ver que está lá escrito, não é? E se rasparmos, está lá por baixo. Sabemos que o erro está lá. Mas aquilo que Cristo veio fazer é como uma borracha. Apaga totalmente. Desaparece. Não há mais.
não fica mais visível. Não fica mais, mas se Cristo fez de uma vez por todas, irmãos. E viva nessa certeza. Irmãos, eu estou a reforçar isto porque eu sei porque ao longo dos anos do ministério isto chega até nós. Eu sei que muita gente vive com culpa, porque ainda não tem convicção que realmente Cristo o lavou completamente, que Cristo o purificou completamente. Eu recordo-me um exemplo de uma irmã, não vou dizer de uma igreja onde eu estive, não vou dizer a igreja, mas ela, quando eu falava sobre isto, aquela irmã dizia assim, irmã Sara, isso só Deus é que sabe se nós realmente vamos ser salvos ou não, porque nós pecamos tantas vezes, nós fazemos tantas coisas, só Deus é que sabe, é impossível nós conseguirmos saber se realmente vamos ser salvos. Irmãos, se nós não temos convicção, como é que está a nossa vida diante de Deus, irmãos, acho que estamos assim um bocadinho mal, vamos dizer. Nós precisamos ter convicção que Cristo nos lavou e que quando eu peco vou aos pés do Senhor, arrependo-me e que esse sangue de Cristo que foi derramado tem poder ainda para me lavar. E eu sei que assim eu sou salva. E eu sei que assim vou me encontrar com o Senhor. Viva realmente nessa certeza e na segurança da fé. Viva e não deixe. Irmãos, eu acredito que Paulo não tomava a ceia quase no momento de autocomiseração. Eu acredito que ele tomava a ceia do Senhor com alegria. E às vezes os nossos momentos de tomar a ceia do Senhor é quase, portei-me tão mal este mês, portei-me tão mal, se calhar nem devia tomar a ceia. Mas nós devemos colocar a nossa vida diante do Senhor, e quando bem diante do Senhor, e quando nós estamos a tomar a ceia do Senhor, é uma festa. Porque Cristo nos salvou, Ele ressuscitou para nos trazer vida eterna. É uma festa nós celebrarmos a sua morte e a sua ressurreição. Se nós temos algo contra alguém, se fizemos alguma coisa que provocou a desunidade do corpo, devemos pôr a nossa vida bem com esse irmão, devemos ter comunhão e amor com esse irmão, pôr tudo certo para quando eu tomar a ceia, ser um momento de unidade e de festa ao Senhor. Vamos continuar, senão não há tempo para terminarmos. Verso 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Agora, num só fogo, aqui o apóstolo fala logo da morte, da ressurreição e da ascensão de Jesus. Fala logo assim tudo de uma vez. Veja que Jesus morreu, antes ressuscitou e agora está à direita de Deus Pai. Aquele que morreu carregando os nossos pecados, a nossa culpa, as nossas maldições, irmãos. Aquele que ressuscitou vitorioso e triunfante dentre os mortos. Aquele que subiu aos céus e se assentou à direita do Deus Pai como Rei e Senhor. Ele. É Ele que intercede por nós. Nos versículos anteriores, nos versículos atrás, no versículo 26, Paulo vai falar que é o Espírito Santo que intercede por nós, com os gemidos inexprimíveis. Agora diz que é Jesus que intercede por nós, à direita do Pai. Veja, Deus. Irmãos, nós somos uns privilegiados. Nós temos que pensar assim, não é? Temos que ter gratidão no nosso coração. Veja, o Espírito Santo que habita em nós, quando nós até estamos naquelas aflições, não sabemos como orar, Ele está a interceder, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas o próprio Jesus está a interceder como o advogado, como o sumo sacerdote, no tabernáculo celestial, como diz lá em Hebreus, está sentado ao lado do Pai a interceder pela nossa vida. E se é tão gratificante, irmãos, quando nós ouvimos ou sabemos que alguém está a interceder, a orar, está a interceder por nós a Deus, agora imagine o próprio Deus, não é? O próprio Jesus a interceder por nós. Então devemos viver como Paulo estava a viver neste momento. Devemos falar do amor de Deus com a mesma alegria e a mesma gratidão com que Paulo estava a falar estas palavras, a lembrar que tão grande amor é este. Em terceiro lugar, para continuarmos, irmãos, o terceiro benefício que nós vemos é que não há separação. Verso 35. Quem nos separará do amor
de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Ele vai fazer aqui uma lista. Paulo vai apresentar aqui uma lista para deixar bem claro que não há nada. Ele não termina aqui a lista, ele depois continua mais à frente, no final. E ele vai deixar bem claro que não há nada, não existe absolutamente nada que nos pode separar do amor de Deus. E ele vai buscar assim as coisas mais terríveis que o povo estava, as pessoas, os cristãos estavam a passar naquela altura, para mostrar realmente que nem isso nos pode separar do amor de Deus. E eu vou falar um pouco cada uma delas, irmãos, porque possivelmente, ou até pode ser que algum de nós nos identifiquemos com alguma destas situações. E é importante nós reforçarmos. Paulo vai dizer, será a tribulação? E a tribulação aqui parece assim muito vago. A palavra no original, irmãos, significa literalmente peso. É a ideia de que a tribulação é tudo aquilo que pesa sobre os ombros ao coração dos filhos de Deus. Tudo aquilo que traz sofrimento. Eu não sei se algum dos irmãos está a passar por isto ou se já passou e sabe o que é esta ideia de sentir o peso. Paulo vai dizer, não é isso que nos pode afastar do amor de Cristo. Será a angústia? A raiz desta palavra significa um lugar estreito, um lugar apertado, alguma coisa que uma sensação de esmagamento. Às vezes é assim que nos sentimos angustiados, não é? Que estamos a ser esmagados por aquilo que estamos a carregar. Eu não sei se é o seu caso nesta manhã, mas eu quero trazer as palavras de Paulo. Não é isso que o vai separar do amor de Cristo. A angústia, o peso, não é isso que o faz afastar. Se permanecer fiel, não é a tribulação, a angústia que o vai afastar do Senhor. Será a perseguição? E aqui, de uma forma física, nós não sentimos essa perseguição, nós sabemos, eles estavam a sentir, eles sabiam que era essa perseguição, e Paulo vai lembrar isso, porque a perseguição era verdade que pode afastar os cristãos dos seus entes queridos, das suas famílias, daqueles que eles lidam, porque não aceitam, porque rejeitam o cristianismo e rejeitam aquilo que defendem e colocam os cristãos na rua, colocam os seus cristãos até fora das suas terras. Pode realmente a tribulação, a perseguição afastar os cristãos de pessoas, mas não pode afastar do mais querido de todos e daquele que cuida. Não pode afastar do amor de Cristo. Paulo vai dizer, e a fome? Será a fome? A fome é uma coisa terrível. Uma pessoa que passa fome, se calhar é algo que pode separar as pessoas de Deus. Fome era algo que eles também passavam. Fome era algo que eles também sofriam, porque sofriam prisões, porque estavam a ser perseguidos e tinham que fugir. Eles sabiam o que era também a fome. E Paulo provou com a sua própria vida. Porque ele disse, eu sei o que é ter fartura, mas também sei o que é não ter. E Paulo provou com a sua própria vida que não é isso que separa do amor de Deus. É terrível. Mas a palavra de Deus também diz, buscai primeiro o reino dos céus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então não é a fome que nos separa do amor de Deus. Será a nudez? Será que uma pessoa que mesmo vivendo em extrema pobreza, de modo que não tenha até roupa suficiente para cobrir a família, isso é possível ele experimentar, sentir o amor de Deus e não se afastar dele? A Bíblia diz que sim. A Bíblia não mente. A Bíblia diz que nem a nudez, nem a pobreza extrema nos pode afastar do amor de Deus. E Paulo agora intensifica as situações. Ele vai dizer, então será o perigo, porque o perigo aqui que ele está a falar é uma situação de ameaça constante. Será o perigo, estarmos sempre constantemente a ser ameaçados neste stress constante e certeza que nos faz afastar do amor de Deus. Será? Paulo vai dizer, nem isso nos pode afastar do amor de Cristo. Então será a espada. Quando alguém nos vem dizer, ameaçar,
diz que rejeitas, nega Cristo e viverás. Nega Cristo e a tua vida será salva. E a pessoa não nega e torna-se um mártir porque não negou Cristo, mas não se afastou do amor de Cristo. Porque foi até ao fim, foi fiel. Não há nada, Paulo vai dizer, não há nada que nos possa separar do amor de Cristo. E ele vai usar aqui, vai citar o Salmo 44, versículo 22, ele vai explicar que a espada é isto que significa: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador. A nossa vida é de Cristo. E se nós mantivermos fiel, a única coisa que nos pode realmente afastar de Deus é nós começarmos a endurecer o nosso coração e a rejeitar todas as palavras do Senhor. Aí sim, nós nos afastamos de Deus. 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Este versículo geralmente é extraído daqui deste contexto e sempre gostamos de pôr o todas as coisas, muita coisa, não é? Que somos mais que vencedores. Mas Paulo está a dizer o quê? É todas estas coisas que eu acabei de mencionar, somos mais do que vencedores. E não é porque somos super cristãos. E não é porque somos super espirituais ou tivemos uma experiência super com o Senhor. É por causa daquele que nos amou. Todos aqueles que suportam todas as dores, todas as dificuldades, não é porque são muito bons, mas é porque estão firmados na videira que é Jesus. E que entregou a sua vida para que possamos viver nesse amor e nessa confiança. A vitória é nossa, irmãos. A vitória é nossa. Por meio de Cristo Jesus. E Paulo termina o capítulo com um grito de triunfo. Ele vai, mais uma vez, reforçar. Ele, movido, não é, desta alegria, no fundo do seu coração, ele vai expressar esta firme convicção: estou bem certo de que nada nos pode afastar do amor de Cristo. E depois ele, mais uma vez, vai dar aqui uma lista, não é? E vai dar uma lista com dois polos contrários: morte, vida, anjos, principados, altura, profundidade, etc, etc. Ele vai mostrar, não há nada, absolutamente nada exterior a nós que nos possa afastar do amor de Cristo. E nós acreditamos, irmãos, como conclusão, jeito de conclusão, porque a hora vai avançada, nós não estamos aqui a dizer que acreditamos que podemos viver de qualquer forma, como há pessoas, né? Há pessoas que acreditam que sim, que podem fazer o que quiserem, viver do jeito que querem e que, no fim das contas, se não somos separados do amor de Deus, se não somos afastados do amor de Deus, isto no fim das contas vai dar tudo certo. Não é? No fim das contas vamos para o céu na mesma. E não é assim, não é isto que nós estamos aqui a defender. Viva ligado à videira. Obedeça aos mandamentos de Cristo. Porque se nós não obedecemos aos mandamentos de Cristo, não estamos ligados a Cristo. É isto que nós encontramos em João 15, quando estamos a falar da videira. Se nós não permanecemos na videira, não obedecemos, não estamos ligados. E somos cortados da videira. Somos afastados. Aí sim, nós não estamos e não vivemos nessa dimensão e nessa grandiosidade. Irmãos, porque era como eu dizia e termino como eu dizia no início. Porque muitas vezes nós perdemos as bênçãos espirituais que Deus tem para nós. E Deus tem tanta coisa para nós vivermos ainda aqui e experimentarmos ainda aqui. E muitas vezes perdemos porque nós não estamos convictos, porque nós não estamos firmes nessa certeza que Jesus nos ama. Ele foi suficiente, a sua morte, a sua ressurreição foram suficientes para que possamos ser limpos, lavados, justificados. E agora que estamos nesta condição, nós podemos chegar à presença de Deus todos os dias, a qualquer momento da nossa vida. Viva isso e desfrutará do grande amor de Deus. Deus Santo, nós agradecemos, Senhor, agradecemos a Tua palavra, agradecemos, Senhor, o Teu grande amor.
Oh Pai, obrigado porque enviaste Jesus. Obrigado, Senhor, porque éramos ainda teus inimigos, Senhor. Estávamos ainda, Senhor, em condição pecaminosa. Vivíamos nas trevas. Mas tu, Senhor, olhando para a nossa condição, sabendo que nada podíamos fazer, Senhor, para mudá-la, tu enviaste, Senhor. Tu enviaste o teu único filho para morrer em nosso lugar. Tu não o poupaste para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna. Obrigado, Senhor, por quando tomamos os símbolos, Senhor, estamos a celebrar e a lembrar a morte e a ressurreição de Jesus, que é suficiente para nos lavar de todos os pecados, Senhor. E Deus, e podemos, Senhor, agora estar na tua presença e desfrutar e poder descansar, Senhor. Podemos entregar todas as ansiedades a ti. Podemos, Senhor, ó Deus, entregar tudo diante de ti e descansar plenamente, com a convicção que tu estás ao nosso lado e estás connosco. Obrigado, Senhor. Obrigado. Amém. Quero relembrar aos irmãos a nossa programação até ao final do ano. Lembrar que no próximo domingo temos a nossa festa de Natal. E há uma alteração no horário. Aqui quero chamar a atenção aos irmãos todos. Sei que falta apenas uma semana, mas tivemos que mudar o nosso horário. Eu vou começar com uma citação para explicar esta mudança de horário. Houve uma pessoa qualquer, eu acho que era um treinador de futebol, que disse a determinada altura: o futebol é a coisa mais importante das coisas menos importantes. Se bem que nós, quando olhamos para a nossa cultura, o que é que nos parece às vezes? Parece que o futebol é mais importante do que as coisas importantes. Eu alteraria a citação desta forma, não é? O futebol, às vezes, as pessoas não se interessam muito por questões como política, como educação, coisas que realmente contam, por causa do futebol. E isto tudo para explicar, irmãos, que a razão da nossa mudança de horário tem que ver com o facto de que na hora que estava marcada, às 3 horas da tarde, é a final do Campeonato do Mundo. E como a festa de Natal é uma altura que nós aproveitamos para convidar pessoas, eu quero deixar isto bem claro. Irmãos, eu não tomo esta decisão a pensar em nós que somos crentes. Eu penso que nós teremos as nossas prioridades bem definidas e se não tivermos, também não há quem as possa definir bem por nós. Estou a tomar esta decisão a pensar nos descrentes. Porque normalmente a festa de Natal é a altura em que nós conseguimos trazer pessoas que não trazemos em mais nenhuma altura do ano e a oportunidade para essas pessoas ouvir o Evangelho. E essas pessoas, obviamente, que não têm Cristo como nós, elas sim é natural que não tenham a noção de prioridades que nós temos. Acho que isso nós conseguimos entender. E então, como a festa de Natal é um evento essencialmente evangelístico e nós queremos que as pessoas estejam, vamos mudar horário para não bater com a final do Campeonato do Mundo. Se calhar muita gente agora já não via amoado porque Portugal não está na final, mas final é final para muitos. E por isso a nossa festa vai ser feita da parte da manhã, faremos às 10 horas da manhã. Obviamente, irmãos, não há o culto às 9 nem à escola dominical. É evento único, como os irmãos sabem, então a festa será a mesma no próximo domingo, mas faremos às 10 da manhã. Os irmãos convidem pessoas para vir, até por toda esta mudança, tudo isto é com este propósito, irmãos, é termos pessoas que possam ouvir o Evangelho. Porquê? É para sermos mais? Não, irmãos, porque nós queremos que as pessoas tenham o que nós temos. Queremos que as pessoas tenham a esperança que nós temos. Queremos que as pessoas experimentem este amor, como ouvimos esta manhã. Queremos que as pessoas possam experimentar este amor sobrenatural, como nós também experimentamos, não é? E como nós ouvimos esta manhã, é uma experiência ímpar. Virem as dificuldades, virem os apertos e nós permanecermos no amor de Deus. E é isto que nos move, irmãos, e é isto que nos deve mover a convidarmos as pessoas para estar. Também a nível das redes sociais, a nossa equipa das redes sociais já fez também o cartaz de, vamos chamar assim, de anúncio da atividade, portanto os irmãos podem partilhar para convidar as pessoas próximo domingo às 10 horas da manhã. Depois, no outro domingo, dia 25, dia de Natal, não temos nenhuma atividade na igreja. Os cultos semanais, relembro mais uma vez, os cultos semanais permanecem tudo igual, tanto na altura de Natal como na altura de Ano Novo. Os dias que batem, vamos manter os cultos, terça-feira nos Foz, quarta-feira aqui em Benavente, quinta-feira em Samora Correia, permanece tudo igual, mas ao domingo, como calha dia 25, nós não vamos ter nenhum culto, nenhuma atividade nesse mesmo dia. Avançando um bocadinho mais, chegamos ao dia 30. Dia 30 de dezembro, uma sexta-feira, é a reunião de jovens.
E desta vez, por alguns motivos, nós vamos fazer uma reunião um pouco diferente. Eu quero anunciar aos jovens, nós vamos fazer não uma reunião como é habitual, mas vamos fazer um convívio de jovens, em que vamos jantar juntos no Porto Alto. Eu não vou dizer onde, porque não quero estar a fazer publicidade, mas será no Porto Alto. Também não há muitas possibilidades para aquilo que é habitual, e por isso quero desde já anunciar a todos os jovens. No dia 30 encontramos nesse dito lugar misterioso, que depois será anunciado em sede própria. Encontramos à mesma às 17h30, 7h30 da noite, e vamos aproveitar esta reunião para termos um tempo mais de convívio, em que vamos jantar juntos. Tentem todos, façam o anúncio a todos os jovens que não têm... Que horas é que eu disse? 17, pronto. Também podem ir às 17, obrigado, Irmã Ruth. 19h30. No outro dia, a Irmã Ruth anda atenta, no outro dia foi o dia, não foi? Ou foi o dia que estava mal, mas obrigado. Dia 30 de dezembro, às 19h30. Assim é que é, não digo mais uma vez, senão depois engano-me outra vez. Ok? Eu peço aos jovens, como estava a dizer, que organizem as boleias, tentem se organizar entre todos. A nível financeiro, se alguém estiver a passar por algum aperto, por favor não deixe de ir. Fale comigo e aí nós arranjaremos solução, porque ninguém deixa de ir, ninguém deixa de estar no convívio por motivos financeiros. Portanto, falem apenas comigo antecipadamente, algum jovem que esteja nessa situação, e nós arranjamos uma solução. Obviamente isso não será obstáculo. Depois avançamos um dia, temos o dia 31. 31 de dezembro temos a passagem de ano. Vamos voltar a fazer passagem de ano na igreja, depois destes anos em que não fizemos por causa da situação do Covid, como os irmãos sabem, e este ano vamos voltar a fazer passagem de ano na igreja, e vamos repetir como estávamos a fazer. Qual é a ideia? Encontramos aqui às 22 horas, 10 da noite, e fazemos o apelo a todos os irmãos que possam, tragam alguma coisa para comer e para beber. E a nossa ideia é, teremos um culto de passagem de ano, e depois vamos ter algum tempo de convívio, em que a ideia é pomos a comida, pomos a bebida que todos trouxemos e partilhamos uns com os outros. Não queremos fazer como os coríntios tinham esse problema, que era cada um trazia e comia só o que era seu, e depois estavam uns a comer camarão e outros pão seco. É verdade, irmãos, quer dizer, não é verdade, não era bem o camarão e o pão seco, mas era mais ou menos isso que estava a acontecer. Por isso é para os 1 Coríntios 11, é um texto tão corretivo. Paulo vai dizer, quer dizer, onde é que está a comunhão? Quer dizer, estão aí ricos de um lado, pobres do outro, e depois estão a dizer que são uma igreja. Não faz sentido nenhum. Por isso nós temos este hábito, irmãos, é um bom hábito. Nós trazemos tudo, juntamos tudo e comemos tudo de todos. Estamos num tempo de convívio. Irmãos, a passagem de ano começa às 10 horas da noite e não tem hora de fim. Vamos ficando. Alguns mais fraquinhos vão cedendo e os mais fortes vão ficando mais um bocadinho. Em resultado disso, irmãos, e para finalizar, depois o dia 1 de janeiro, e aqui sim temos que entrar em janeiro, também não teremos culto. O dia 1 de janeiro depois é domingo, e aí nós também não teremos nenhum culto, nenhuma atividade, porque a ideia é esta, irmãos, a ideia é estarmos no dia 31, estamos em convívio, estamos a louvar o Senhor, estamos sem estar a pensar nas horas, e depois no dia a seguir, que é dia 1, não temos nenhuma atividade na igreja. Eu penso que está tudo, apenas relembrar, próximo domingo, festa de Natal às 10 horas da manhã, dia 25 não temos nenhuma atividade na igreja, dia 30 o convívio de jovens no Porto Alto a partir das 19h30, dia 31 passagem de ano a partir das 10 horas da noite, e dia 1 não temos nenhuma atividade. Então diga lá. Não, os séniores não podem comer este tipo de comida, porque aquele tipo de comida que nós vamos comer, que eu não posso publicitar, não faz... Vamos dizer que não é o mais saudável, e portanto os séniores já têm outras preocupações com saúde, que os mais jovens ainda, não têm, é ainda, é a palavra-chave, ainda não têm. Vamos cantar os parabéns para terminar. Quem é que fez anos esta semana? Ninguém fez anos esta semana? Irmã Felizbela, então faça favor de subir, o grupo de louvor também pode subir, como é habitual. Vamos cantar os parabéns, vamos todos ficar em pé. E depois de cantar os parabéns, relembro aos irmãos, iremos terminar, temos um intervalo e às 11 horas recomeçamos com a escola bíblica dominical.
convidar a nossa irmã Ana Cristina a vir orar também pela nossa irmã. Senhor Jesus, abençoa, Senhor, a vida da irmã Felisbela, Senhor, sê com ela, Senhor, guarda, protege e fortalece-a também, Senhor, dá-lhe força e vigor, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, por mais um ano de vida, Senhor, te agradecemos por ela fazer parte, Senhor, também das nossas vidas, Senhor, e porque tu tens cuidado de nós, Senhor, e tens cuidado também de todas as coisas, Senhor. Obrigada pela bênção, Senhor, e que ela possa continuar a abençoar outras vidas, Senhor. Usa, Senhor, e toma conta, Senhor, das nossas vidas, dos nossos corações, Senhor. Tudo para a honra e louvor do Teu nome, ó Pai. Amém. Glória a Jesus. Temos então o nosso culto terminado. Retomamos 11 horas, irmãos, para a nossa escola dominical.